Ele conhecia aquela sensação. Vicente cresceu pobre, filho de uma mulher que catava latinhas para comprar comida. Dormiu mais de uma vez na rua, com fome e sem ninguém. Chegou onde chegou porque trabalhou quando todos dormiam. Insistiu quando todos desistiram. Acreditou quando todos duvidavam. E ali estava ele, com 32 anos, rico, bem vestido, jantando sozinho num restaurante de luxo, com o prato quase intocado e o coração mais vazio do que jamais havia estado. A doença havia chegado 4 meses atrás. Os médicos haviam falado palavras que ele ainda não conseguia repetir em voz alta. O tratamento havia começado, mas o cansaço era constante. E a solidão maior do que nunca. Porque quando você está rico e doente, descobre quem estava do seu lado de verdade. E às vezes, essa descoberta dói mais do que a doença. Sua esposa, Vera, mal falava com ele. Não por maldade, mas porque tinha medo. E quando as pessoas têm medo de perder alguém, às vezes se afastam antes de perder. É mais fácil se proteger do que enfrentar. E ali estava Lucas, um menino encharcado, com fome, que havia pedido para fingir ser seu filho por um tempinho. Vicente olhou para ele com uma atenção diferente. Quanto tempo você está na rua, Lucas? 3 dias, senhor. 3 dias com o que para comer? Lucas abriu a mochila devagar, tirou um pequeno pacote de papel amassado. Abriu com cuidado, como quem abre algo precioso. Dentro havia uns 3 biscoitos duros, meio partidos, úmidos da chuva. Só isso, mas eu guardei, porque eu não sabia quando ia aparecer outra coisa. Vicente ficou olhando para aqueles biscoitos, para aquele menino de 10 anos que havia guardado 3 biscoitos duros porque não sabia quando ia comer de novo. E então fez algo que não havia feito em meses. Chorou, baixinho, sem chamar atenção, uma lágrima só, mas real. Mais real do que qualquer coisa que havia sentido nos últimos tempos. Lucas viu e não disse nada. Não fez graça, não se afastou. Só estendeu a mão pequena por cima da toalha branca e colocou devagar sobre a mão grande de Vicente. Nenhum dos dois falou. Não precisava. Porque às vezes, a coisa mais bonita que um ser humano pode fazer pelo outro é simplesmente ficar. Só ficar. Mas o que viria a seguir, ninguém poderia imaginar. Naquela noite, Vicente não voltou para casa sozinho. Ele sabia que não poderia ir embora e deixar aquele menino na chuva. Sabia disso com uma certeza que não precisava de explicação. Era daquelas coisas que o coração sabe antes da cabeça. Ligou para o motorista, seu Geraldo, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas que trabalhava para ele havia 15 anos. Quando o carro parou na frente do restaurante, seu Geraldo desceu, abriu a porta, viu o menino encharcado. Não disse nada, só sorriu de lado, com aquele sorriso de quem já entendeu a história sem precisar de palavras. No carro, Lucas ficou olhando pela janela com os olhos arregalados. Nunca havia andado num carro assim. Couro no banco, silêncio no motor, a cidade passando suave, como se o mundo lá fora fosse outro planeta. Você vai me levar para onde, senhor? Perguntou Lucas com a voz pequena. Para a minha casa. Você vai tomar um banho quente, dormir numa cama e amanhã a gente conversa. Lucas ficou quieto por um momento. Os olhos continuaram na janela. E se a senhora da casa não quiser que eu fique? Vicente olhou para ele. Depois, olhou pela janela. Vou conversar com ela. O que Lucas não sabia era que aquela conversa seria a mais difícil da noite. A mansão era grande, com jardim na frente e luzes acesas em todas as janelas. Vera estava na sala quando eles entraram. Uma mulher elegante, de cabelos lisos e postura reta. Quando viu Lucas, parou na hora. Vicente, o que é isso? É um menino. Ele precisa de ajuda. Eu estou vendo que é um menino. A voz estava controlada, mas os olhos não. O que ele está fazendo aqui? Vera, ele estava na rua, com fome, há 3 dias na chuva. Eu não podia deixar ele lá. Você não pode simplesmente trazer uma criança desconhecida para dentro de casa. Sem avisar. Sem mais nem menos. Você nem conhece ele, Vicente. Não sabe de onde vem, quem é, o que quer. E se ele for um ladrão? E se for uma armação? Lucas ficou parado com a mochila rasgada nas costas. Olhava para o chão. Tinha aprendido faz tempo que quando adultos brigam por causa de você, o melhor é ficar quieto e não tomar espaço. Como se você pudesse encolher o suficiente para deixar de ser um problema. Vicente deu um passo em direção a Vera. Só por esta noite. Só para ele dormir e comer. E amanhã, e depois de amanhã, amanhã a gente vê, mas não podemos deixar essa criança na rua, Vera. Ele tem 10 anos. 10 anos. Vicente, a voz dela amoleceu por um segundo. Você está doente. Você precisa de descanso, não de mais problemas. A palavra caiu no ar como uma pedra. Doente. Lucas levantou os olhos devagar. Olhou para Vicente pela primeira vez com aquela informação. Vicente não desviou o olhar de Vera. E quando respondeu, a voz saiu mais firme do que ela havia sido em semanas. Por isso mesmo que ele fica. Porque eu preciso de razão para me levantar amanhã cedo.
E esse menino é a melhor razão que eu tive em muito tempo. Vera ficou parada por um longo segundo. Os olhos foram de Vicente para Lucas, de Lucas para Vicente. Depois virou as costas e subiu as escadas em silêncio. Seu Geraldo apareceu ao lado de Lucas. Vem comigo, menino. Vou te mostrar o quarto. O quarto era maior do que o dormitório inteiro do orfanato. Cama com lençol macio, almofadas altas, uma luz quente que não machucava os olhos. Um banheiro com água quente que não acabava. Lucas ficou parado na porta por um momento, só olhando. Pode entrar, disse seu Geraldo suavemente. É seu, por enquanto. Lucas entrou devagar, sentou na borda da cama, afundou levemente no colchão e ficou olhando para aquilo como se não acreditasse. Depois foi para o banheiro, abriu o chuveiro e ficou parado embaixo da água quente por um tempo longo, com as mãos abertas e o rosto virado para cima, deixando a água quente lavar o frio de 3 dias, lavar a sujeira da calçada, lavar tudo. Quando se deitou na cama, ficou olhando para o teto. Então abriu a mochila e tirou a única coisa que carregava com cuidado, uma Bíblia pequena, de capa azul desgastada, que havia pertencido à sua mãe. Ele não sabia quase nada sobre os pais. Haviam morrido quando ele tinha 1 ano. Não lembrava dos rostos, da voz, do cheiro. Só tinha aquela Bíblia e uma foto pequena, desbotada, que ficava dentro dela. Abriu numa página. Leu em voz bem baixa, quase sussurrando, como se estivesse rezando antes de dormir. Porque eu, o Senhor teu Deus, te sustento pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Fechou o livro, fechou os olhos e dormiu o sono mais tranquilo que havia dormido em meses. Na manhã seguinte, acordou com cheiro de café passado, desceu com cuidado, devagar, como quem não quer fazer barulho em casa alheia. Vicente estava sentado à mesa da cozinha, com uma xícara nas mãos e os olhos cansados de quem não dormiu bem. Mas quando viu Lucas aparecer na porta, sorriu, de verdade. Daquele jeito que chega primeiro nos olhos antes de chegar na boca. Bom dia, disse Lucas. Bom dia, Lucas. Comeram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio que não é desconfortável, que é quase gentil. Então, Vicente colocou a xícara na mesa e olhou para o menino. Me conta sobre o orfanato.